Nas aulas anteriores, nós exploramos o panorama geral da metodologia ChatGPT 8020 e até colocamos a mão na massa com um exemplo prático de automação. Mas agora chegou o momento de nos aprofundarmos num passo crucial, a elaboração do prompt. Quando a gente usa qualquer assistente de inteligência artificial, como o ChatGPT, elaborar um prompt correto é fundamental para alcançar o resultado esperado. E quando falamos em automação, isso não é diferente. Um bom prompt faz toda a diferença para que o ChatGPT entenda exatamente o que precisa ser feito e gere um script que resolva seu problema. Pode parecer complicado, mas não se preocupe. Hoje vamos construir esse prompt passo a passo, de uma forma simples, para você entender e aplicar na prática, mesmo que nunca tenha tido contato com programação ou automação antes. Vamos lá então estudar como criar o prompt perfeito para automação. A gente deve começar pelo problema. Qual é o problema que você quer resolver? Você precisa enviar e-mails automaticamente? Você precisa reorganizar planilhas? Pesquisar por dados dentro de um site? Então é importante definir o problema e descrevê-lo com clareza. Imagine, por exemplo, que você pode, falar sobre o problema com alguém, com algum colega, algum familiar, e a pessoa entenda o que você precisa, né? Para isso você precisa usar uma linguagem clara e objetiva. É assim também para o chat GPT, como se fosse um colega de trabalho, né, que você precisa explicar para ele qual o problema que você vai resolver. Por exemplo, organizar uma lista de contatos que está em uma planilha, separando por cidade. É um problema bem específico, mas falando dessa forma assim, dá para entender, sem problema nenhum. De qualquer forma, a gente tem problemas mais simples e mais complexos. É interessante sempre dividir o problema em partes, né? Isso fica mais claro da gente entender mesmo, né? Se a gente está descrevendo o problema corretamente e também para o chat GPT entender o que deve ser feito. Então, por exemplo, apesar de ser um problema simples, que nem todos serão simples, o que a gente precisa fazer passo a passo, né? Detalhando, dividindo o problema em partes menores. A gente precisa ler a planilha de contatos, separar os contatos por cidade e criar, ou salvar em uma nova planilha com as cidades separadas. Com isso, a gente detalha o problema, divide o problema, fica mais claro e mais fácil para o entendimento aí do chat GPT. Isso, inclusive, é uma metodologia de resolução de problemas, né? As pessoas que têm facilidade de resolver problemas, elas fazem isso. Elas decompõem o problema em partes menores e assim, ajuda até a elaborar o raciocínio e ajuda também na implementação da solução. E também é importante falar para o chat GPT, falar ou escrever, qual é o resultado que você quer, o que você quer exatamente, né? Tudo bem, você quer, dividir os contatos por cidade, mas você quer que seja criada uma nova aba na planilha de origem, você quer criar uma nova planilha e transferir os dados para lá. Então, isso é importante, formar exatamente o que você deseja obter no final do processo, tá? O formato, a estrutura desejados. É uma nova planilha? É na mesma planilha, tá? Ou você quer em outro formato, é num Word, é num PDF, tudo isso é importante, né? Com automação a gente consegue fazer tudo isso. Então, aqui no nosso caso, seria, olha, quero uma nova planilha com uma aba para cada cidade, né? Bem específico, tá? Para o ChatGPT entender na hora dele elaborar o script, né? Para resolver aí o nosso problema. Se tiver alguma informação adicional, é legal já passar para o chat GPT. Por exemplo, como é que é essa planilha de origem? Né? Que campos que ela contém? Como chamam os campos? Qual o nome dos campos? Né? É claro que se você não colocar, o chat GPT pode tentar se virar
mas pode dar algum erro inesperado. Então, quanto mais informações adicionais você fornecer para o ChatGPT, melhor. Por exemplo, você falar assim, ó, a planilha de origem, né, tem colunas como nome, telefone e cidade, tá? E eu quero separar os contatos baseados em cidade, tá ok? Então isso já é uma informação valiosa para o ChatGPT montar o script, na hora lá dele elaborar o código, né, para rodar o script, ele já sabe o nome, né, real de origem dos campos que estão na planilha. Então, aí já minimiza a probabilidade de ocorrer algum erro. Alguma regra especial também, alguma exceção, né? Tem que ser comunicado também para o chat GPT. Quanto mais informações precisas, né, você fornecer ao chat, melhor. Por exemplo, e se tiver, né, cidades repetidas, e se a planilha de origem, né, contém cidades repetidas, ou mesmo, sei lá, outro dado duplicado, como contatos, o que é para fazer? O que o chat vai fazer, né? Como que ele vai criar a lógica do script para tratar essa situação. Então, você passa a regra para ele, é uma exceção. Olha, se houver cidades repetidas, quero que todos os contatos fiquem na mesma aba. Então, na realidade, a gente está pedindo aqui, em outras palavras, para consolidar cidades, né? Então, tipo assim, se eu tiver as duas cidades com o mesmo nome, tá? Todos os contatos daquelas duas cidades, né? Elas vão ter que aparecer na mesma aba, né, da planilha de destino, tá ok? Isso já dá um norte aí para o chat GPT, como ele deve agir, né, na hora de criar o código do script para situações especiais, né, exceções, ok? Vamos ver então como ficaria o prompt com esse problema que a gente está analisando. Olha só, né? Eu coloquei aqui o prompt de forma corrida. Você poderia montar o prompt em forma de bullets, de itens, não tem problema nenhum. Mas acho que em forma corrida, né, assim, semântica fica legal, né? E assim, ó, tem uma planilha Excel com uma lista de contatos. Beleza, a nossa planilha de origem. Ela contém colunas como nome, telefone e cidade. Legal, tá passando informações adicionais, né, para o chat GPT. Quero um script que organize esses contatos em abas separadas por cidade. Beleza, está dizendo para organizar, mas não falou ainda se é para criar uma nova planilha ou não. Vai falar aí na sequência. No final, preciso de uma planilha nova com cada cidade em uma aba separada. Agora ficou claro, o chat vai entender que ele precisa criar uma nova planilha, né? Se houver cidades repetidas, todos os contatos devem ser incluídos na mesma aba. Ou seja, em outras palavras, é para consolidar na mesma aba, né, mesmo que hajam cidades aí repetidas. Ó, que legal, pessoal. Concluímos a primeira parte. Temos o prompt do problema, né? Bem detalhado, com informações adicionais, com regras aí em caso de exceção. Então, acho que o problema está bem dividido aí, ok? Nem todo problema vai ser tão simples assim, mas acho que dá para seguir as mesmas regras, né? Decompor o problema em partes e ir montando aí meio que uma frase para cada parte, informando, né, informações a dados adicionais e também regras de exceção se tiver. Então, maravilha, completamos a primeira parte do prompt perfeito para automação, que é a descrição do problema. Vamos agora à segunda parte do prompt, que é a parte técnica, que vai complementar a primeira parte, que era a parte do problema. Por que a gente precisa dessa parte técnica, pessoal? Por várias razões, tá? A primeira delas é porque, em tecnologia, existem várias formas de fazer a mesma coisa. Existem várias ferramentas, vários frameworks. E aqui no nosso programa, né, no programa Inteligência Produtiva, do qual a metodologia Chat GPT 8020 faz parte, nós escolhemos a metodologia mais simples possível, que é o Google Colab, né, aquela ferramenta do Google, que roda em nuvem, não requer instalação nem nenhuma configuração complicada. Além disso, tem outras razões, por exemplo, a gente quer que o script fique bem claro, né, bem simples, fácil de entender o que está sendo efetuado, e que a parte de ajustes, né, lembrando ali a ideia da metodologia 80-20, é que 80% do trabalho seja feito pelo chat GPT e 20% pelo
né, pelo usuário, pela gente, tá? Então, se a gente precisar fazer ajustes no script, que seja bem simples, esteja bem claro, né, indicado onde esses ajustes serão feitos. Então, todas essas razões, essas motivações, estão aí nessa parte técnica do prompt, que a gente vai ver agora passo a passo. A primeira, né, o primeiro passo é onde o script será executado, qual o ambiente ideal. É o Google Colab, né? A gente já viu aí o Google Colab em várias outras aulas e pudemos perceber como ele realmente é simples, né? Então, a gente tem que falar isso para o chat GPT. Olha, esse script vai ser rodado no Google Colab, que é um ambiente bem simples, né? Tem ambientes mais complexos que exigem aí outras configurações adicionais, mas o Google Colab não precisa. E uma outra informação importante também para a gente passar para o Google Colab, que uma das maneiras mais fáceis de fazer, de criar um script, de manipular arquivos, né, fazer a leitura e gravação de arquivos, é usando uma área de armazenamento que o próprio Colab tem. É um drive, né, como se tivesse um Google Drive dentro dele. Então é legal a gente falar isso também para o chat GPT, na hora de ele construir o script, né, o prompt, né, a hora que a gente está elaborando o prompt, que a gente vai usar essa estrutura de armazenamento temporário. É uma informação importante, isso vai fazer com que o chat GPT, né, faça ali uma personalização no script para, né, comportar essa parte aí do Google Colab e também da área de armazenamento temporário. Uma outra informação importante é como os dados serão manipulados, né? Tipo assim, no caso do nosso problema que a gente está vendo hoje aqui, que a gente vai ler uma planilha de origem, né? Que tem os contatos lá e que estão divididos em várias cidades, né? Ah, legal. Como é que a gente vai ler esses dados, né? A gente vai informar no prompt, né? Que a gente vai usar uma planilha e que essa planilha deve ser carregada, né, na área temporária do Colab. Não, isso vai ser um ajuste, tem que ser feito pelo usuário, né, que antes de executar o script, ele tem que fazer o upload da planilha ali no Google Colab. É importante que o ChatGPT saiba isso, né, pelo prompt, porque senão ele pode tentar criar o código para fazer de outra forma, tipo, pode ser que ele imagine que o usuário vai abrir o gerenciador de arquivos, vai procurar a planilha lá dentro, né, do computador dele e vai fazer o upload. Não, a gente entende que não é essa a forma mais simples. A gente entende que a forma mais simples é fazer o upload dentro do próprio Google Colab. Então, a gente precisa dizer isso, né, para o ChatGPT através do prompt, para que ele monte o código de maneira correspondente, adequada a essa entrada de dados. A saída é a mesma coisa, a gente vai falar para ele assim, qualquer saída que você tiver, não precisa fazer download no computador, né? Pode colocar lá na área de armazenamento temporário também do Google Colab. Aí, se o usuário quiser, ele faz o download para a máquina dele, dá para fazer por ali, como até a gente viu, né, na aula prática que nós fizemos a semana passada. Próximo passo, pessoal. Essa daí é assim, né? É mais para aquela pessoa curiosa, né? Vamos supor que, por mais que a gente está falando aqui, olha, não precisa saber programação, não precisa ter experiência prévia e não precisa mesmo. Você não precisa entender o código que vai ser montado pelo ChatGPT, tá? Mas sempre tem aquela pessoa curiosa que quer saber pelo menos o que está acontecendo, né? O passo a passo, o que roda primeiro, o que roda segundo e tal. Então, na realidade, a gente dividiu aí essa parte em dois aspectos, né? Primeiro, comentários, né? A gente vai ver que tem umas linhas verdes no script que são comentários. Tipo assim, é só uma linha explicativa dizendo o que a gente está fazendo aqui. Aqui a gente está lendo a planilha, aqui a gente está separando por cidade, aqui a gente vai gravar uma nova planilha com as cidades separadas, os contatos por cidade. São comentários, eles não influenciam, né, na execução do código, mas servem para esclarecer caso alguém queira entender o que está acontecendo ali passo a passo, né? Com relação às imagens, às mensagens informativas, isso já é mais interessante, tá? Por exemplo,
Quando a gente roda o script, né, vocês já viram nas aulas anteriores, é apertar um botão e esperar o resultado. É assim, né? Esperar a mágica acontecer. Então, mas se a gente não colocasse nenhuma informação nesse passo, você ficaria sem saber o que está acontecendo, né? Vamos supor que o script demora alguns segundos para rodar. Vai ficar aquela tela em branco e você não sabe o que está acontecendo. Então, a gente também vai orientar o ChatGPT, através do prompt, a colocar mensagens informativas que vão aparecer ali na console do próprio Google Colab, explicando o que está acontecendo. Tipo assim, ó, agora o script vai procurar a planilha. Agora o script vai fazer a separação por cidade. Agora o script vai salvar os contatos por cidade numa nova planilha. Script finalizado com sucesso. Tá? São mensagens mostrando passo a passo tudo o que está acontecendo, né? Para que o usuário tenha o feedback que tudo está correndo bem ou que já acabou, né? Às vezes tem scripts que são tão rápidos, você aperta ele já rodou, né? Aí vai, será que deu erro? Será que foi? Então essas mensagens informativas ajudam, né, ao usuário, né? Quando falando usuário somos nós, seres humanos, né? Quem está usando o script, ajudam o usuário a entender tudo o que aconteceu durante a execução do script. Uma parte importante, pessoal, aqui os 20% do ser humano, né, da metodologia 80-20. Aqui, eventuais adaptações que você precisa fazer, né? Personalização, algum ajuste. Vamos supor que ali, ó, aquele código que está ali do lado direito, aí no slide, o ChatGPT tenha criado um script que colocou uma variável assim: arquivo entrada é igual a planilhas vendas.xlsx. Então, que tipo de ajuste a gente vai precisar fazer? Primeiro, o nome da planilha não é planilha underline vendas, né? É planilha contatos. Então é só a gente entrar ali naquela linha e editar o nome, trocar vendas para contatos. É muito simples, tá? Um código ali que está dentro do Google Colab é como se fosse um documento normal. Você entra e edita, né? Com toda a liberdade, assim, vamos dizer assim, tá? Então, esse pode ser um ajuste a ser feito. Um outro ajuste que talvez possa ser feito é assim: faltou colocar aí, né, o diretório do Drive do Google Colab, que é o diretório que chama content barra sample data, barra de novo, tá? Então, isso a gente vai colocar no script, vai colocar no prompt, né? Mas vai que não gera, né? Vai que o ChatGPT gera dessa forma aí. É só a gente digitar, não tem problema nenhum, né? E é um pequeno ajuste a ser feito, né? Na realidade, pessoal, os ajustes a ideia dos ajustes é que sejam isso, coisas simples, né? Alterar o nome do arquivo, alterar um caminho, ou então o próprio script perguntar alguma coisa e a gente digitar, né? Para dar uma orientação e tal, um caminho a ser seguido, tá? É a parte da personalização do script, tá ok? Aqui, pessoal, um último passo, né, para a elaboração do prompt da parte técnica é orientar, né, o ChatGPT através do prompt para que ele tente contornar o máximo possível eventuais possibilidades de alguma coisa dar errada. Vamos supor, alguma situação inesperada. O usuário, né, esqueceu de fazer o upload da planilha ali na área temporária do Google Drive e já mandou rodar o script. E aí, o que vai acontecer? Vai dar um erro. Né? Vai dar um erro, ele vai falar assim, ó, planilha não encontrada. Então, em código de programação, se a gente não colocar nenhum tratamento para aquele erro, se ele for totalmente inesperado, vai aparecer uma mensagem de erro lá, estranha, ali no console do Google Colab. Eu acho que muita gente que nunca viu aquilo pode se assustar, tá? Então, a ideia, né, passando essa orientação através do prompt tente prevenir qualquer tipo de erro que pode acontecer, né, qualquer situação inesperada e exiba uma mensagem informativa. Tipo assim, para que o usuário, né, tenha o feedback do que aconteceu, o que houve de errado. Olha, não foi encontrada a planilha original de contatos. O cara, putz, esqueci de fazer o upload. Vou lá fazer o upload, tá? Ele mesmo resolve, faz o upload, roda de novo e aí funciona, né?
A gente vai, pessoal, em aulas mais avançadas, ver essa parte do erro, né? Se der um erro, como que a gente tem que agir, né? Para corrigir o erro e executar o script novamente. Mas com essa orientação aqui do prompt, né? O que, que vai acontecer? A probabilidade de os erros não serem tratados é bem menor, porque o próprio ChatGPT vai colocar lá no código que ele vai gerar para o script vários tratamentos de erros para qualquer situação, né, que seja inesperada. Beleza? Com tudo isso, pessoal, a gente tem esse prompt final. Ó, aquele primeiro parágrafo ali era o prompt do problema, tá? E esse segundo parágrafo é o prompt dos detalhes técnicos. Aí você deve estar falando, nossa, tudo isso, né? Bastante coisa, nem quase que não coube na tela aí, né? Então, na realidade, a boa notícia, gente, ó, não se assustem. Essa parte do prompt técnico sempre vai ser igual. É um copiar-colar, tá? A preocupação maior, né, de vocês quando estiverem escrevendo os seus próprios scripts é detalhar o problema. Essa parte do detalhe técnico você pode deixar guardadinha ali no bloco de notas e copiar no segundo parágrafo, do mesmo jeito que tá legal? Talvez um ajuste ou outro, que tem ali o nome contatos, alguma coisa assim. Mas a estrutura é essa: rodar no Google Colab, usar a área de armazenamento temporário, incluir comentários, né, implementar tratamento de erros, tá? Isso daí sempre vai ser igual, tá ok? Então, a parte mais que você vai ter que se preocupar com é a parte do problema mesmo. Essa parte técnica você vai copiar e talvez fazer um ajuste ou outro. Tá legal? Então, esse é um prompt típico, né, para a gente rodar automação, bastante detalhado, bem claro, e a gente espera que o ChatGPT gere ali um script de automação em linguagem Python, bonitinho, que é o padrão que ele gera mesmo, tá? Prontinho ali para a gente rodar e pegar o código e depois rodar o script para sair para o abraço. Tá legal? Então, para encerrar a aula, pessoal, nós vamos levar esse prompt aqui lá para o chat GPT, vamos rodar e vamos dar uma olhada como é que fica o código gerado, né, após a execução desse prompt. Vamos lá? Então, pessoal, vamos lá então validar o prompt, né, que nós elaboramos aí anteriormente. Já estou aqui na tela do chat GPT, tá? O chat GPT versão gratuita, que atende perfeitamente aqui a nossa metodologia, né, 80-20. Estou aqui na área de prompt. Eu já copiei para transferência o prompt inteirinho lá, o prompt perfeito, parte, né, de problema mais parte técnica, e vou dar aqui só um colar, tá? Tá aqui o prompt, ó, a parte do problema, tá? E a parte técnica, beleza? Com todos aqueles itens lá que a gente discutiu nos slides. Beleza? Vamos mandar rodar então. Mandar rodar e ver o que acontece. Tá executando aqui, tá? Não sei se vocês já repararam, né? Mas as versões novas do ChatGPT, ele tem aqui um canvas, né? Você vê que ele separa a parte de texto do código. Ficou bem mais legal mexer com isso, tá? Legal, ele gerou aqui o código, explicou mais ou menos, olha, tudo que a gente tinha pedido, variáveis configuráveis para nossa personalização, mensagens informativas, tratamento de erros, estrutura clara, tá? Os caminhos aqui que ele colocou da área temporária ali do Google Colab, aparentemente está tudo legalzinho, tá? A gente não vai rodar o código agora, né? Até porque o nosso foco nessa aula era mais o prompt. Mas vamos dar uma conferida aqui, né? Se realmente ele seguiu tudo certinho. Olha só, essa primeira parte aqui é bem importante, não? Caminhos configuráveis, né? Que eu falei, aquelas linhas verdes são os comentários, ó, né? Praticamente a cada trechinho do código ele coloca aqui um comentário, então fica bem documentado, né? O que cada parte está fazendo. De cara, ele já colocou aqui a área configurável, né, os nossos 20%, o que é muito bom, né? A gente não precisa ficar procurando lá dentro do código. Então, ó, o nosso papel, né, vai ser conferir se esse caminho está correto, né? Se o nome da variável
desculpa, o nome da planilha está correto, e se o nome da planilha de saída, né, que ele vai gerar os contatos reorganizados por cidade, né, também está ok, pode ser esse nome aqui. Então, na realidade, eu imagino que a gente vai ajustar só isso aqui, só esse nome, o resto a gente não vai mexer nada, que é a lógica que o script está seguindo, né? Beleza? Vamos ver mais alguma coisinha aqui, tipo, olha só. Eu tenho aqui algumas informações. Ó, quando a gente tem o comando print, ele está mostrando, ó, iniciando o processo. É a ideia das mensagens informativas, tá? E então, toda vez que aparece um print aqui, é isso, são mensagens informativas. Tratamento de erros, pessoal, que a gente também pediu para ele colocar, são esses caras aqui, né? Assim, pessoal, estou dando uma geral, não precisa entender isso, tá? Só quem tiver curiosidade. Mas, ó, tudo que pode dar de errado, ele colocou aqui no código. Ó, o arquivo não foi enviado, tá? Ou a planilha pode estar vazia, vai que você passou a planilha errada, né? Então, qualquer erro desse tipo, um erro inesperado, ele vai dar uma mensagem bacana para a gente, né? Para a gente ter o feedback do que está acontecendo. Mas olha que bacana, ficou um código bem enxuto, pequeno, né? Não tem nem 50 linhas de código e deve resolver o nosso problema, tá? De maneira bem tranquila e bem precisa, que era o que a gente estava esperando. Beleza, pessoal? Bacana, né? Trouxemos um prompt aqui bem elaborado, né, bem detalhado e tal. Então, o código foi gerado, um belíssimo código aqui, prontinho para a gente levar lá para o Google Colab, né, e executar, como a gente já fez em outras aulas e vai continuar fazendo aí nas aulas que virão. Ok? Era isso, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, para não perder as próximas aulas, onde iremos continuar explorando e detalhando os demais passos da metodologia. E se ficou com alguma dúvida ou quer sugerir um tema para os próximos vídeos, deixe seu comentário aqui embaixo. Nos vemos na próxima aula. Até lá!